Nesse nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de uma garota de 15 anos que saiu para ir à escola, mas ela nunca voltou para casa. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Christine Mary Ann Harron, que gostava de ser chamada de Chrissy, estava com 15 anos em 1993. Nessa época, ela morava com sua mãe e seu irmão mais novo em Hanover, uma comunidade de apenas 7.000 pessoas que fica a aproximadamente 50 quilômetros ao sul de Owen Sound. E nessa época, seu pai morava em uma cidade a mais de 30 horas de distância. Christine foi descrita como medindo 1,50 m de altura e pesando 50 quilos. De acordo com sua mãe, a adolescente era muito quieta, frágil e indefesa. Ela tinha vários amigos e todos viviam na pequena cidade. Sua avó a descreveu como uma adolescente típica, bem-humorada e adorável. No início de maio, Christine comemorou seus 15 anos e ganhou de presente $80. Poucos dias depois, ela visitou sua avó para agradecer pelo presente de aniversário e compartilhar seus planos de comprar um vestido novo com aquele dinheiro. Mais ou menos uma semana depois, em 18 de maio, Chrissy acordou, mas não estava se sentindo muito bem. Aquele dia era uma terça-feira, então ela tinha escola, mas ela não estava se sentindo bem, preferiu ficar em casa naquele período, já que ela queria descansar e se recuperar o mais rápido possível para voltar a fazer as suas atividades. Mas, perto da hora do almoço, Christine e sua mãe, Mary Ann Harron, tiveram um desentendimento porque sua mãe queria que ela fosse para a escola na parte da tarde. Pouco depois, Christine saiu de casa, por volta da 1h30, com uma jaqueta jeans azul, uma calça jeans e tênis pretos. Na ocasião, acredita-se que a adolescente usava uma pulseira de prata e um óculos de armação azul com uma peça quebrada no nariz enrolada com fita adesiva. A jovem de 15 anos não levou sua mochila, bolsa ou qualquer dinheiro com ela quando ela saiu. Algo que é estranho é que logo depois Chrissy foi vista nos corredores da escola, mas ela não compareceu às aulas na parte da tarde. Christine nunca voltou para casa. Sua mãe esperou por muito tempo e ficou muito preocupada quando sua filha não apareceu. Na manhã seguinte, ela foi dada como desaparecida. De acordo com o chefe de polícia Robert, Christina foi vista perto de sua escola mais tarde naquela noite, e essa foi a última vez que ela foi vista. Não ouvi uma palavra e não tenho ideia de onde ela esteja, explicou sua mãe em uma entrevista mais tarde. Pouco depois, um alerta para todo o Canadá foi emitido dentro de bancos de dados da polícia e cartazes com o rosto dela foram distribuídos por toda a comunidade. 2 detetives foram designados para o caso. A polícia trabalhou bastante, mas não encontrou nada nos próximos 2 meses. Em agosto, o chefe Robert disse aos repórteres que os investigadores não descobriram nenhuma informação que indicasse crime. Em vez disso, as autoridades anunciaram que acreditavam que Christine havia expressado o desejo de fugir. Estou extremamente preocupado com a segurança dela, explicou o chefe. Mas temos que tratar o caso como uma fuga. Não há nada que indique que algo diferente aconteceu. Enquanto isso, Mary Ann declarou que sua filha havia considerado a ideia de ir morar com seu pai. Mas depois, mais tarde, ela contou para a mãe que não tinha mais esse desejo, que preferia ficar em casa com a mãe, e isso aconteceu um pouco antes do seu desaparecimento. Em julho, um policial foi enviado a Toronto para continuar investigando o caso. Em agosto, as autoridades fizeram um apelo para as pessoas que moravam em Ontário, e foi nessa época que uma testemunha relatou ter visto Christine no centro de Toronto, acompanhada por um grupo. Apenas um mês antes da adolescente ter sido dada como desaparecida, policiais foram chamados à sua escola porque havia um grupo que estava atacando alguns jovens. Esse grupo havia deixado a cidade na época em que Christine desapareceu. As autoridades começaram a se preocupar e acreditavam que Christine tivesse se juntado a esse grupo que atacava jovens vulneráveis.
Mas essa não foi a primeira ou a única vez que isso aconteceu, envolvendo um adolescente desaparecido que foi suspeito de se juntar a esse grupo. 2 anos antes, 2 meninas desapareceram antes de serem encontradas com membros desse grupo. Para tornar as coisas ainda mais confusas, uma jovem recebeu mais tarde 2 telefonemas de uma pessoa que se dizia ser Christine. Mas acredita-se que foi uma ligação falsa. 5 meses após o seu desaparecimento, o Toronto Star, um jornal, relatou que era possível que Christine tivesse tingido seu cabelo de loiro, deixado mais curto e parcialmente raspado. Mary Ann, sua mãe, foi até um programa de TV para divulgar o desaparecimento de sua filha. E a Christine também foi destaque em um programa que falava só sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Em 1993, Mary Ann passou pelo seu primeiro Natal sem Christine. E perto dos feriados, ela recebeu telefonemas horríveis de pessoas que disseram à mãe que ela merecia que sua filha desaparecesse. No ano seguinte, Mary Ann foi solicitada a fazer um teste do detector de mentira pelos policiais, mas o resultado desse teste não foi divulgado ao público. A polícia continuou a apelar ao público por informações sobre a adolescente desaparecida. Só que dessa vez, os policiais acreditavam que Christine poderia estar morando em algum lugar perto de Toronto, enquanto um jornal relatou que ela também foi vista em Londres. Sua mãe deu uma declaração a um jornal em 1997. Sinto que ela foi levada. Pensei nisso desde o começo. Ela era a única que acreditava que sua filha fosse vítima de um crime. No final de maio de 1997, uma campanha encorajou os canadenses e todo o país a usarem fitas verdes para chamar a atenção para milhares de casos de crianças e adolescentes desaparecidos a cada ano. Na época do desaparecimento de Christine, cerca de 55 mil crianças eram ativamente consideradas desaparecidas em todo o país. Mais de 30 mil fitas foram distribuídas em agências do correio e no escritório da Realty Road, somente na província de Ontário. Em 1999, a Polícia Provincial de Ontário, conhecida pela sigla OPP, foi solicitada a auxiliar a polícia de Hanover com a investigação do caso de Christine, enquanto as autoridades continuavam a apelar para o público por qualquer informação. Logo em seguida, uma recompensa de $30 mil foi oferecida por qualquer informação que pudesse ajudar as autoridades a localizar a adolescente desaparecida, e o caso foi oficialmente transferido para a OPP. Finalmente, em 2004, a polícia teve um grande avanço no caso. De acordo com o Toronto Sun, em agosto de 2004, um homem teria chamado a polícia e confessado o homicídio de Christina Harron. Em setembro, os policiais foram até um aterro sanitário em Workton, Hanover. Embora o público nunca tenha sido informado sobre quais evidências foram encontradas durante essa busca, sabe-se que os restos mortais de Christine não foram recuperados durante a busca. 11 anos após o desaparecimento da adolescente, Anthony Edward Ringo, de 35 anos, foi preso em conexão com o desaparecimento de Christine. A família dela nunca foi informada de que a OPP acreditava que a adolescente estava morta, e as autoridades se recusaram a esclarecer publicamente porque acreditavam que esse era o caso, já que eles sempre a trataram como uma fugitiva. Sempre soubemos que ela não era uma fugitiva, então sabíamos que algo terrível havia acontecido com ela, explicou a avó de Christine, Ellen Harron. Anthony foi acusado de assassinato em primeiro grau e compareceu a um tribunal perante o juiz. Mais tarde, ele foi colocado de volta à prisão. Na época, nenhuma data havia sido definida para a audiência preliminar, mas o advogado de Anthony estava tentando marcar uma audiência de fiança em dezembro. Um fundo memorial foi criado em homenagem a Christine para ajudar sua família com honorários e despesas legais durante o julgamento e para cobrir o custo de um serviço memorial. Durante uma audiência preliminar de 6 dias em junho de 2005, foi decidido que o caso seria enviado a julgamento. Mas Anthony foi solto sob fiança em julho. 3 meses depois, o juiz Ron Thompson decidiu que parte das evidências eram inadmissíveis e as acusações foram suspensas. Ficarei surpresa se eles conseguirem alguma evidência, afirmou a avó de Christine. Então, em 2011, Anthony foi entrevistado por David Regan, um repórter da CBC, que produziu um documentário sobre isso. Dessa vez, Anthony negou que tivesse assassinado o adolescente, diferente do que ele tinha confessado aos policiais no passado.
No inverno de 2012, um policial disfarçado se mudou para o parque de trailers onde o Anthony Regal morava e conseguiu obter confissões detalhadas dele. Logo em seguida, Anthony foi acusado pela segunda vez. Por fim, ele admitiu que atacou Christine enquanto ela caminhava pelo parque a caminho da escola. Foi relatado que ele afogou Christine em um rio e que ela foi carregada pela correnteza. Quando Anthony alcançou a garota de 15 anos, ele a conteve antes de agredi-la. Ele alegou que afogou Christine na água e na lama antes de deixar seu corpo ao longo do rio. No dia seguinte, ele voltou no local do crime, encontrou o corpo dela no rio e o escondeu com folhas e galhos. Os investigadores acreditam que o corpo dela entrou em decomposição até que os ossos foram levados pela água na primavera. Anthony disse aos policiais disfarçados que estava se sentindo frustrado e que viu a oportunidade quando viu Christine caminhando por seu parque em Hanover a caminho da escola. Ele disse à polícia que ela deveria ter gritado porque havia outras pessoas no parque, dizendo que uma garota de 14 anos deveria saber melhor. Ele disse que a agressão não foi culpa dele. Ele também disse ao policial: "Se você fosse uma mulher, você não lutaria?" Ele completou: "Mesmo que ela tenha dito que não contaria a ninguém, nem sempre funciona assim. Então decidi que ela tinha que morrer, porque ambos moravam na mesma cidade e ela poderia dizer tudo o que aconteceu e entregá-lo à polícia." Ele disse que não sabia o nome dela. A mãe de Christine expressou alívio aos repórteres. "Demorou muito, mas felizmente chegamos ao ponto em que estamos agora. Espero que as evidências sejam fortes o suficiente para que ele seja condenado dessa vez." Mas Mary Ann também compartilhou as preocupações que ainda a atormentavam. "Estou presa no passado, me perguntando se havia algo que eu poderia ter feito para evitar isso, e sinto muita falta dela." Em outubro de 2016, Anthony Regal recebeu uma oferta de acordo judicial em que a acusação foi reduzida de homicídio em primeiro grau para segundo grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade para liberdade condicional em 12 anos, e recebeu crédito pelos 5 anos que já havia cumprido. Mary Ann expressou que esperava que algo positivo pudesse surgir do trágico assassinato de sua filha. "Rezo para que ninguém jamais se esqueça dela e que talvez algo de bom possa sair disso, e que outras crianças sejam mais cuidadosas, não apenas com estranhos, mas também com as pessoas que conhece." Mary diz que sofre de depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Ela foi a um psiquiatra e tomará medicamentos pelo resto de sua vida. "Não sei o que levou alguém a ser tão doente e cruel a ponto de fazer algo tão horrível com uma criança, com toda a vida pela frente. Não consigo passar a noite sem sofrer pesadelos dela pedindo ajuda e não consigo alcançá-la a tempo." Anthony poderá pedir liberdade condicional em 2028, mas depois de mais de 2 décadas de caso, a OPP continua a procurar os restos mortais de Christine. Talvez até mesmo em algum momento ou outro nós possamos realmente encontrar os restos mortais dela e colocá-la para descansar. "É tudo o que espero nesse momento", explicou a tia de Christine, Shirley, em 2013. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, infelizmente mais um caso terrível, mas que a gente tem vários assim desse tipo de sequestro que acaba de uma forma terrível. A gente viu que ela não estava se sentindo muito bem, acredito que a mãe tenha muita culpa de tenha, enviado ela para a escola naquele dia. Enfim, é um caso muito triste que demorou muito para ser resolvido, mas que felizmente teve seu ponto final. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.